Torcida Tricolor, muito bom dia. Saudações tricolores. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas informações muito importantes sobre o Fluminense. Vai falar sobre lesões do nosso time. Felipe Melo saiu machucado contra o Botafogo. A gente vai comentar um pouquinho a situação dele. Vamos comentar também aqui nesse vídeo sobre o The Strongest. Pegamos o The Strongest quarta-feira, quinta-feira, lá na altitude, na Bolívia. É um jogo que preocupa bastante, principalmente por isso, né? A altitude lá na Bolívia é algo que, inclusive, traz muitos debates da torcida tricolor, né? Time titular, time reserva, poupa, não poupa. Já falar um pouquinho sobre a situação do The Strongest, como é que eles chegam para essa partida. A gente vai falar também sobre o Flamengo, nosso adversário na dia 1º de junho, jogo da volta da Copa do Brasil, né? As oitavas de final da Copa do Brasil. Trazem muito, né? Chamam muito a atenção da torcida tricolor. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque nesse último jogo deles agora, domingo, também conhecido como ontem, teve lesão, teve jogador sendo machucado, teve várias preocupações. Se a gente teve as nossas, eles também tiveram as dele, beleza? Então a gente vai comentar tudo isso nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te convido a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Também peço, antes de a gente começar com as notícias, para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joia. Se você puder clicar aí, puder dar essa força, dar essa moral pra gente, ajuda demais. A gente está aqui todo dia produzindo conteúdo para você, tricolor. Aqui no YouTube eu também sempre peço para você deixar o seu comentário falando a cidade, estado, bairro, quem sabe país, de onde você nos assiste. Porque eu gosto muito de saber essa estatística e o YouTube não disponibiliza para mim, né? Ele só fala de onde, qual país a pessoa assiste. Eu gosto muito de saber de qual lugar desse Brasilzão gigantesco, claro, de qual cidade no país que você assiste a gente você está. Então eu peço sempre para a galera comentar e aproveito esse começo de vídeo para mandar um abraço para a galera que está sempre dando essa moral para a gente, beleza? Então eu vou aproveitar esse comecinho de vídeo para mandar um abraço para o Dico de Ilhéus, na Bahia, para o Fábio de Duque de Caxias, para o Ricardo de Petrópolis, para o Jorge de São Paulo, para o Valdir de Taituba, no Pará, para o Sérgio de Catolé do Rocha, na Paraíba, para o Maurício de Barra Mansa e para toda a galera que está sempre nos assistindo aqui, sempre dando essa moral para a Central Fluminense. Então vamos começar com as notícias aqui, né? Vamos começar com as informações, porque eu queria falar um pouquinho sobre o The Strongest, tá? A gente tem essa partida na quinta-feira. Eu confesso que eu tô começando a ficar um pouquinho ansioso, porque estarei lá na Bolívia, né? Viajarei para ver o Fluminense. E o pessoal tá me botando muito medo, né? Eu, como civil, indo pro jogo, o pessoal tá me botando medo por causa da altitude, né? Ó, cuidado, hein? Tu não vai conseguir respirar, ó, cuidado, hein? Vai ficar com dor de cabeça, lá é horrível, etc e tal. Eu fico pensando, né? Se eu me preocupo com isso e eu tô indo só torcer, não vou fazer nenhuma atividade física. Nem malhar quando eu viajo, eu malho. Nem não malho aqui, nem no Rio de Janeiro, quem dirá viajando, né? Então, assim, se eu já fico preocupado comigo mesmo, imagina um jogador de futebol que vai ter que jogar por lá, né? Então, essa é uma grande preocupação da torcida do Fluminense, a questão da escalação. Vai poupar lá? Vai entrar com o time titular? Vai entrar com o time reserva? Se entrar com reserva, tem risco de tomar uma goleada, porque a altitude a gente sabe. O jogo é muito diferente, muda muito, afeta muito. A torcida do Fluminense então debate muito isso, né? Se preocupa muito com essa situação. Mas tem um fator que, claro, é essencial para a gente entender como é que é o grau de dificuldade que a gente vai encontrar por lá, que é a qualidade do adversário. E para isso, acho importante a gente saber um pouquinho o histórico do The Strongest, né? O The Strongest jogou aqui no Rio contra o Fluminense, perdeu apenas de 1-0, fez um jogo duro, deu trabalho para a gente defensivamente falando, ofensivamente criou muito pouco, mas defensivamente deu poucos espaços ao Fluminense. Só que o técnico na época era o Ismael Rescalvo, saiu, foi para o futebol mexicano e agora assumiu o Cláudio Pampa Biagio. E é importante frisar que o The Strongest vinha numa sequência muito ruim, mas conseguiu vencer e venceu bem na última rodada do Campeonato Boliviano. O The Strongest goleou o Deportivo Vaca 10 lá da Colômbia, 14ª rodada, ganhou por 4-1. Então, The Strongest aí, né, vindo de uma goleada para enfrentar o Fluminense no meio da semana. Isso pode, claro, dar confiança aos seus jogadores e pode, naturalmente, prejudicar ali um pouquinho o Fluminense, porque, bom, você já tem toda a dificuldade de altitude, já tem todo o desgaste que o Fluminense sofre. Você vem enfrentar um time com muita confiança, claro, isso acaba pesando. A segunda notícia que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês é sobre Fluminense, claro, né, propriamente dito, sobre lesão. A gente perdeu o Botafogo e isso não foi a única notícia ruim.
porque o Felipe Melo, ao longo da partida, foi substituído devido a uma lesão que ele sentiu no jogo. Sentiu algumas dores, acabou saindo, e a informação oficial, por assim dizer, né, é que o jogador fez ali exames na hora ali no campo, mas vai ser reavaliado para ter uma avaliação mais profunda, para saber exatamente o que aconteceu, que o Felipe Melo teria sentido uma lesão muscular. Mas a gente sabe como é que funciona o Felipe Melo, né? O Felipe Melo a gente sabe como é que funciona. Ele já deu a cara para falar sobre a lesão dele. Ele é o próprio médico, né? Ele aparece para falar da lesão dele e ele falou em rede social o seguinte, que eu vou abrir aspas aqui, ó. Ontem fizemos exames na hora e nada grave, graças a Deus. Entendo que Deus deu um livramento. Poderia ser algo grave. Não vai ser nada grave, já estamos trabalhando, vamos voltar rápido, rápido. Se Deus quiser, esta semana estamos de volta. Então, não tem o exame mais profundo para saber a situação do Felipe Melo, mas ele já se diagnosticou, perdão, até pela palavra, que é uma palavra muito difícil, diagnosticou como leve a situação e que ele volta logo, logo, né? Ele já aparece, dá a cara para falar isso. Agora, o Fluminense espera exames mais aprofundados da situação do jogador para avaliar se ele vai ter condições de atuar contra o The Strongest, contra o Corinthians, até contra o Flamengo. Tá? Eu, particularmente, dando um palpite meu, acho que o Felipe Melo contra o The Strongest lá no estúdio, ele não vai. Ele sentiu essa lesão, sentiu essas dores, vai ser reavaliado, mas é uma partida que, cara, se você. A gente pode debater aqui se o Fluminense vai entrar com titular ou não, beleza. Mas o Felipe Melo, mesmo que o Fluminense opte por jogar com titular, Felipe Melo, sentindo dores, passando por exames, é uma situação mais cautelosa. Não tem muito porquê o Fluminense arriscar ele na altitude. Não é como se o Fluminense fosse jogar essa partida decisiva para passar ou não de fase. Então, acho muito provável que ele jogue no meio de semana. Aí é ver se ele consegue estar apto contra o Corinthians ou até, quem sabe, contra o Flamengo também. É uma situação que, claro, preocupa e preocupa muito não é nem pelo reserva que entra no lugar dele. O Manuel era o titular antes do Felipe Melo assumir. Mas preocupa muito porque não tem outra opção na zaga, gente. O Manuel joga e no banco do Manuel fica apenas o David Braz. Fora isso, não tem mais zagueiro. Já era um elenco curto nessa posição, teve toda a situação do Vitor Mendes, que está afastado por conta da operação penalidade máxima em que ele foi citado. Então, gente, fica muito difícil. Se o Felipe Melo machucar, complica. E são poucas opções para o setor no banco de reservas. Fica só realmente o David Braz. Então, eu acho que a grande preocupação é essa. Claro, o Felipe Melo vinha bem, vinha atuando bem ali no setor, tem a confiança do treinador, mas também tem essa questão de elenco curto do Fluminense, que pode estar cobrando seu preço a qualquer momento. Meus amigos, vamos partir para a terceira notícia e última desse vídeo, mas antes eu quero trazer uma informação muito bacana, uma novidade muito legal para vocês sobre uma parceria que eu firmei aqui no canal para divulgar para vocês a oportunidade única de você ganhar uma camisa oficial do Flusão da atual temporada, camisa tricolor, lindíssima, uma oportunidade perfeita para você. E é muito simples, você vai olhar o link no comentário fixado desse vídeo aqui, vai ter lá um link, você vai clicar lá e vai estar na página de uma rifa fantástica para você garantir a sua camisa, né? Concorrer à sua camisa tricolor. Você vai escolher um dos números disponíveis, vai fazer a compra, efetuar o pagamento, e aí você está concorrendo a uma camisa oficial do Fluminense dessa temporada, tá? Então você vai lá, corre lá, olha o regulamento, vê todas as regras do sorteio, adquire seu número e vai estar concorrendo. E aí você pode adquirir mais de um número. Claro, quanto mais números você pegar, mais sorte você tem. Então, corre lá, não marca bobeira e muito boa sorte, beleza? Vamos para a última notícia aqui, porque eu quero falar agora também, se tem desfalque do Fluminense, né? Ou possível desfalque do Fluminense, preocupação com lesão, como é o caso do Felipe Melo. O Flamengo não foi muito diferente, não, tá? O Flamengo jogou contra o Corinthians na tarde de ontem, perdão, no Maracanã, venceu por 1-0 com um gol no finalzinho e também teve algumas preocupações com lesões. Por exemplo, o Pedro, atacante do Flamengo, jogou esse jogo, não atuou contra o Fluminense, jogou essa partida contra o Corinthians e sentiu dores no começo da partida. Quem não foi para a partida foi o Arrascaeta, né? O Arrascaeta ia começar jogando, acabou sendo cortado, não atuou. O Sampaoli, inclusive, falou sobre a situação do Arrascaeta e ele completou aqui falando também sobre o Everton Ribeiro, que o Flamengo postou na tarde de ontem, que sentiu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, realizou exames, enfim, já está em tratamento. Então eu vou abrir aspas aqui para o Sampaoli, que ele vai falar do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, tá?
Everton Ribeiro tem problema no tornozelo, que ficou pisando mal e gerou um problema na posterior da coxa. Arrascaeta veio com muita carga e é só jogar 45 minutos hoje, mas não conseguiu. Então foi isso que o São Paulo falou sobre os dois, né? São dois dos principais meias do Flamengo. O Arrascaeta, então, não entrando em campo e era esperado que entrasse. E o Everton Ribeiro já um pouquinho antes, sentindo esse probleminha na coxa e ficando de fora. Além disso, o Léo Pereira faz o gol do Flamengo, faz o gol da vitória do Flamengo, mas ele sentiu lesão ao longo do jogo, tá? Sentiu lesão, fez o gol, inclusive machucado. O Flamengo postou sobre isso. Que ele teve um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, vai passar por exames para saber qual é a situação, mas conseguiu terminar a partida, conseguiu terminar atuando, e além dele, o Matheus França, perdão, não conseguiu atuar, né, não atuou na partida por conta de dores na lombar. O Matheus França já tinha, né, sentido uma pancada no joelho, foi dúvida para a partida contra o Fluminense, não foi titular, mas entrou no segundo tempo, também não atuou nessa partida contra o Corinthians devido a essa dor na lombar. Então o Flamengo aí passando por alguns maus bocados, né, em termos de lesão, assim como o Fluminense, né, que perdeu o Marcelo, tá sem o Kemp, tá sem o Alexander. Além dessa turma que eu falei, o Fabrício Bruno sentiu ao longo do jogo, mas conseguiu terminar a partida tranquilamente e não temos grandes informações, parece que não teve nenhuma lesão ali no jogador, mas você vê que os dois times, né, para a partida decisiva de volta da Copa do Brasil, ali no dia 1º de junho, podem estar bastante desfalcados, claro, faltam 2 semanas aí, tem muita água para rolar, para a gente ver se esses caras jogam ou não, mas liga um sinal de alerta em ambas as equipes, tá certo? Vale lembrar, primeira partida 0-0, tudo em aberto para o segundo jogo da Copa do Brasil. Beleza, meus amigos? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Convido você a fazer o seu comentário falando de cidade, estado, bairro, país, quem sabe, de onde você nos assiste, e peço para deixar o like nesse vídeo, beleza? Não esquece de olhar lá no comentário fixado a rifa para você concorrer à camisa nova do Flusão, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!